Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. Os perigos de afastar-se de Cristo. 1 Coríntios. Escrita por volta do ano 56 depois de Cristo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios possui relevância ímpar para os dias atuais. A relação se dá pelo fato de que aquela igreja estava no mundo, que é a posição devida, mas o mundo também estava na igreja, o que não era cabível. Lamentavelmente, essa é a condição de parte dos grupos cristãos hoje. A cosmopolita cidade de Corinto era a capital da província romana da Acaia, com população aproximada de 500 mil habitantes. Por ser cidade portuária, milhares de pessoas afluíam para ali, o que acabava repercutindo na cultura local, caracterizada pelo alto índice de intelectualidade, com baixíssimo nível de moralidade. Tal retrato não difere muito da sociedade moderna, haja vista que, embora vivamos na chamada Era da Informação, com tecnologia muito avançada, convivamos com o mais baixo índice de moralidade já visto na história. Isso só prova que o saber não necessariamente corresponde à conduta moral e espiritual correta. Antes, o saber ensoberbece. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Fundador da igreja em Corinto, o apóstolo Paulo passou 18 meses naquela cidade. Contudo, após sua partida, surgiu uma série de problemas que atingiram em cheio o seio da igreja. Quando soube disso, Paulo lhes escreveu uma carta para lhes apresentar Cristo como a solução para todos os problemas da igreja. A mistura da igreja com o mundo os fez esquecer que haviam sido santificados em Cristo Jesus e chamados do mundo para ser santos, para a comunhão com Jesus e para glorificar a Deus. A história da igreja em Corinto nos ensina que o preço a pagar por nos afastar de Cristo e permitir que o mundo entre pode ser devastador, pois união com o mundo corrompe os bons costumes próprios de uma vida ligada a Cristo. 1 Coríntios 15:33. Não podemos imaginar que ser cristão basta, como se esse título nos salvaguardasse da influência dos males mundanos. Precisamos buscar crescer em vida, amadurecer espiritualmente, a fim de ser tomados pela sabedoria de Deus, que é Cristo, e discernir a forma correta de nos portar mundo afora. 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 23 ao 24. Amado leitor, Cristo não é mantra ou objeto de veneração, mas uma pessoa viva que precisa ser experimentada. Saiba que quando deixamos de desfrutá-lo, nossa imunidade espiritual cai e os problemas individuais e coletivos surgem. Foram muitos problemas vividos na igreja em Corinto, mas gostaríamos de ressaltar alguns. As divisões e o culto a personalidades. 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 10 ao 12 e o capítulo 3, versículos do 1 ao 3. A incongruência entre o alto nível de intelectualidade e a corrupção moral acabou gerando a busca desenfreada pelo prazer, a qualquer custo. 1 Coríntios capítulo 5, versículos do 1 ao 2. O casamento, instituição divina, também foi diretamente atingido. 1 Coríntios capítulo 7, versículos do 1 ao 2, do 8 ao 9, do 21 ao 26 e o 32 ao 35. A liberdade cristã também se tornou um problema, uma vez que a consciência do outro fora ignorada e cada um fazia o que parecia correto aos próprios olhos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12,
capítulo 10, versículos do 23 ao 24 e versículos 32 ao 33 e capítulo 11, versículo 1. Por último, os coríntios também tiveram problemas em relação à ressurreição e passaram a ter vida desregrada, como se não houvesse amanhã. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 19 e 32. Querido leitor, essas são apenas algumas das consequências de afastar-se de Cristo. Diante do que foi exposto, que tal nos voltar para Ele agora mesmo e orar?